Estamos de volta com o Piauí TV, primeira edição. A Assembleia Legislativa do Piauí recebeu ontem mensagens do governo do estado pedindo autorização para contrair novos empréstimos para o estado. A gente vai falar sobre esses empréstimos, são dois, ao todo mais de 360 milhões de reais, essa é a previsão. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o secretário estadual de governo, Merlong Solano. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Piauí TV, primeira edição. Primeiro falando sobre esses empréstimos, são dois. Um na ordem de 50 milhões de reais, programa de modernização da gestão fiscal, é um programa nacional. Eu gostaria que você explicasse como funciona esse programa. Esses 50 milhões de reais, efetivamente, devem ser empregados em quê? Pois é, na verdade, ontem eu fiz uma pequena confusão quando fui na Assembleia, falei 50 milhões de reais. São até 50 milhões de dólares essa operação aí. Então é mais dinheiro ainda. São cerca de 140, 150 milhões de reais, quando chegar o momento. Até. Isso aí faz parte de uma operação nacional entre o governo federal e os governos estaduais que investem permanentemente na modernização da gestão fiscal e tributária. Isso é feito em conjunto, é um programa financiado com juros bastante baixos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. É interesse estratégico dos estados e também do estado do Piauí manter uma permanente atualização do seu sistema de gestão fiscal. O bom desempenho da Fazenda foi que nos permitiu compensar parcialmente nos últimos anos a queda das transferências federais, porque o fundo de participação do Estado caiu bastante. Então esse programa de... Assim, melhor, por um lado, a diminuição na arrecadação, nas transferências constitucionais, e aí o governo foca na melhoria da arrecadação própria. Sem aumentar a carga tributária, obviamente. Portanto, melhorando a gestão. Melhorando a gestão fiscal e tributária, que implica melhorar a arrecadação por um lado, mas também investir na melhoria do gasto, porque a Fazenda também tem esta atribuição de auxiliar o governador no controle da despesa. Então, assim, isso para investimento na melhoria dessa gestão. São quase 150 milhões de reais até isso. Há vários anos. Até isso. Na hora de assinar o contrato é que será definido o valor. O governo do Estado pediu autorização à Assembleia para contratar até este valor. Que tipo de ações, que eu gostaria que você exemplificasse aqui para o nosso telespectador, o governo do Estado já tem implementado para melhorar a arrecadação e o que é que ainda deve ser feito para que surja essa necessidade desse empréstimo? Aí entra qualificação e requalificação permanente de pessoal, equipamentos, desde computadores, instalações, veículos. A parte de informatização é um dos itens que tem que estar permanentemente sendo atualizado. E destacar que isso não é um investimento para acontecer num ano só. Isso é para acontecer ao longo de vários anos, vai chegar no próximo governo ainda aplicando parcelas desta operação. Um segundo empréstimo, também há esse pedido de autorização lá para os deputados estaduais, crédito complementar para o investimento na área de infraestrutura. Gostaria logo até que o senhor esclarecesse. É em reais, 315 milhões de reais ou de dólares? Reais. Aqui, reais. Reais. Então vamos lá. É uma precaução do governador Wellington Dias. Este empréstimo da parte fazendária ele é com aval da União. É uma coisa já combinada com a União. Mas nós temos em tramitação no governo federal, nesse momento, duas operações de crédito. Uma de 600 milhões de reais, sem aval da União, e uma de 315 milhões com aval da União. O aval é vantajoso porque os juros são mais baixos, quando tem o aval da União. Diminui o risco. Só que o governo federal está bastante restritivo nesse assunto. Aliás, essa é uma das questões que os governadores estão discutindo neste momento. Há 10 estados pleiteando empréstimo nesse momento, operações de crédito, e o governo federal restringindo muito, sem querer liberar o aval. Ocorre que o Piauí tem condições de pedir empréstimo sem aval. Tem condições inteiras de pedir empréstimo sem aval. As análises já foram feitas pela Caixa Econômica, também pelo Banco do Brasil. Nós podemos contratar até 15 bilhões de reais. Nossa dívida no momento está em 3,4 bilhões. E é sobre isso que eu quero conversar com o senhor agora, essa questão da capacidade de endividamento. O Piauí, sempre que a gente conversa com o senhor, conversa com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, a informação do governo é essa, que existe uma margem, existe uma folga na capacidade de endividamento. Por outro lado, secretário, o senhor disse há pouco que há uma redução das transferências, isso preocupa, é uma realidade de todos os estados, por isso o arroxo hoje, e também uma preocupação em melhorar a arrecadação. Esse endividamento a longo prazo não preocupa, já que a arrecadação, as receitas diminuem? Nós temos que fazer olhar para a lei, olhar de um lado para a capacidade de endividamento, que nós temos bastante folga, e de outro lado para a capacidade de pagamento. Sim.
Por isso aqui não se contrata os 15 bilhões, aí estouraria a capacidade de pagamento. Porque sempre se fala na questão da carência. Não, vamos começar a pagar daqui a tanto tempo com os juros reduzidos, mas uma hora vai ter que pagar. Mas o Piauí não tem tido problema nesse item. Sucessivos do governo, desde a primeira vez que o Wellington participou, depois segundo governo, depois veio o governo Wilson Martins, o Piauí sempre mantendo uma linha de bastante controle no seu processo de endividamento. A ideia, Marcelo, é mantendo o olho para ter capacidade de pagamento sem comprometer as futuras gestões, antecipar recursos para fazer investimentos. E assim compensar uma parte da queda dos investimentos do setor privado, porque em época de crise econômica o setor privado se restringe e aí suas decisões de o investimento. poder público deve suprir essa ausência. Entra para fazer infraestrutura casada com as sinalizações da iniciativa privada, de modo que não deixe de acontecer o investimento por falta de uma estrada, ou de uma rede de energia elétrica, ou de um sistema de esgotamento sanitário e coisas dessa natureza. E essas obras de infraestrutura, o que é prioridade para o governo agora? Justamente o senhor falou de nessas duas áreas. operações, 600 milhões e outra de 315 milhões. Então nós temos mais uma outra para essa área de infraestrutura, 315 milhões. E assim, as pessoas querem ver as obras em andamento. Pois então. Teve dinheiro agora recentemente específico para as duplicações, por exemplo, das BRs. O que é que tem de prioridade agora para o governo? Então você olha para uma capital como Teresina, Rodoanel está em andamento, felizmente em fase já próxima a ser concluída. As duplicações são vitais. Você olha um elevado como aquele ali da Miguel Rosa, ali na Tabuleta. Miguel Rosa com a BR-343. Já veio o dinheiro para ele. BR-343, sim, mas essas obras, elas podem receber. Felizmente, nós agora estamos conseguindo contratar operações de crédito sem muito engessamento. Uma obra dessa pode receber recurso de mais de uma operação de crédito. Para etapas distintas. Para etapas distintas daquela mesma obra. Então, esse recurso, tanto os 600 que já estão lá tramitando, quanto esses 315, que se a Assembleia autorizar, vai começar a tramitar, serão utilizados para obras dessa natureza em todo o estado do Piauí. Estrada, esgotamento sanitário, energia elétrica, rede de internet de banda larga. Banda larga, que certo. É a maior rapidez, porque são condições básicas para que a iniciativa privada não possa dizer assim, eu não estou levando meu hotel para aquela cidade. Porque não tem infraestrutura. Porque não tem uma estrutura adequada ou coisa parecida. Então, para isso, nós convidamos aqui o secretário de Governo Melongo Solano para falar primeiro da necessidade, né, e das condições que o Estado tem para endividamento e depois capacidade para pagar também e, claro, na prática, como é que esse dinheiro vai ser aplicado. Respostas que foram aqui respondidas pelo secretário Melongo Solano. Muito obrigado pela entrevista. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Marcelo.